Gente, bom dia. Hoje eu estou aqui com Paulo Marques, que é um grande psicólogo holístico transpessoal e vim fazer uma rodada de debate com ele sobre o tema da psicanálise de Jung, da psicologia junguiana. Então eu queria começar perguntando a seu Paulo, comentar com ele que Jung era justamente discípulo de Freud, né? Ele era dessa linha freudiana. E eu queria saber qual foi a contribuição de Jung dentro da psicanálise e qual foi a novidade que Jung trouxe para essa linha psicanalítica. A principal contribuição de Jung não foi a ampliação da psicanálise. O poder de abrangência que ela tinha e que Freud refreava com toda a genialidade dele para a biografia da pessoa. Ele procurava explicar os traumas e as contradições e as doenças das pessoas no período que ele considerava a criança já um pouco crescida até a idade atual, quer dizer, um período geográfico muito curto para explicações e processos intuitivos de percepções sobre o que estava acontecendo na infinitude da pessoa humana, que ele limitava ao aspecto biográfico de Freud, né? Então Jung começou a ver que não era possível que aquelas coisas todas fossem somente percebidas pelos aspectos sensoriais, pelo cotidiano simples, pelos acontecimentos, impactos na vida da pessoa, mas limitados. Aquilo não podia ser isso. Ele começou a ver que existiam dimensões maiores na pessoa humana, em espaço e em tempo, para poder explicar aquelas reações todas. Então, me parece que a impressão que dá, ele começou a dizer a Freud que tinha que avançar na tentativa de perceber outras formas de percepções, além dos 5 sentidos e das emoções. Ele começou a dizer, e a ver, e a perceber, intuir muito, né? Pronto, assim, eu tocou agora num ponto principal, que é uma coisa bem de Jung, que é a questão da intuição. O que o senhor tem para falar um pouco sobre essa intuição? O senhor... Era um ser muito acima do comum em termos de potencialidades intuitivas. Porque ele tinha tido, Jung, de certa forma, a gente sabe, que a mãe dele era uma pessoa muito intuitiva, muito espiritualizada, sensitiva, passou muito para ele, e espírita. A mãe dele via coisas, ia a centros espíritas, frequentava essas coisas. O pai dele era um pastor protestante, que, segundo o próprio Jung, não tinha, dava a entender que não tinha muita consistência no que pregava. E então ele começou a ter essas influências, talvez pela parte do pai, um incentivo e além daquela rotina. E a mãe deu a ele essa condição de sentir consistentemente um lado infinito, anterior e posterior de cada pessoa, além da sua biografia atual. Ele era muito intuitivo, e Jung é tão intuitivo que hoje é que está se começando a ver, a perceber, a se qualificar o que ele dizia, assim, despejando pela grandeza da mente dele. Ele era muito intuitivo. Ele foi percebendo tudo pela intuição, que ele pouquíssima coisa tinha antes que desse embasamento a ele para ele pensar sobre aquilo. Então ele realmente estreou essa temática dentro da psicologia, essa temática que tem essa pegada mais intuitiva. Ele começou a colocar a pessoa na sua infinitude perceptiva e na sua infinita possibilidade de crescimento de consciência.
até chegar ao que eles chamavam de inconsciente, né? Que não é propriamente inconsciente, é uma alcance consciente de coisas que não eram alcançadas antes. Não eram alcançadas antes. Ele, para falar dessa questão intuitiva, o Jung ele tem um apego semiótico muito grande, que é a questão dos símbolos. Sim. O que o senhor acha dessa retomada à semiótica, esse apelo a essa função semiótica tão grande que o Jung faz, trazendo o símbolo como né? portador de tanto significado e de tão importância para a psique humana? Eu acho que a intuição dele, a inteligência dele, levou ele a buscar embasamentos, de certa forma, concretos para aquilo que estava se apresentando na sua mente como coisas muito, assim, digamos, abstratas. Ele quis uma concretização e um embasamento, digamos assim, sei lá se as palavras são essas, né? Ele começou a ver, então, a partir de que não era somente lembrado coisas dessa, digamos, dessa vida, como Freud fazia, que a pessoa, ele viu com muita lógica que as pessoas, como as outras seres vivos, tinham uma ancestralidade que vinha desde das composições mais simples até chegar à complexidade da pessoa humana, na atualidade dele. Então ele começou a ver que e a sacar intuitivamente, e pela espiritualidade dele também, que era grande, e a afetividade, e o gozo pela vida, e a despretensão, que eu acho que é a coisa mais magnífica de um homem desse, é a despretensão com que ele vai elaborando, constituindo, formalizando, explicando e desenvolvendo conhecimento a respeito daquilo, né? A simplicidade do camponês suíço, como ele parecia ser. Então ele começou a ver que tinham coisas, certamente, que começavam a ser guardadas e passadas, repassadas às outras gerações. E ele achou que isso era lógico, mas como é que isso se dava, como é que era que isso acontecia, então começou a conceber o inconsciente coletivo, que ficava na ancestralidade da pessoa, passando por energias ou potencialidades não físicas e atemporais e inespaciais. Aí foi que ele pegou, eu acho que ele e Freud são os dois grandes esteios da constituição do que é uma pessoa humana na sua universalidade, na sua componência cósmica. O senhor tocou nessa questão da ancestralidade, do compartilhamento e justamente acabou respondendo a terceira pergunta minha, que era sobre a questão do inconsciente coletivo, né? Que não é uma coisa material que vai sendo transmitida, não é como um patrimônio genético, mas é uma coisa que é ressignificada em várias culturas, porque a gente pode encontrar, né, em diferentes culturas, em diferentes lugares do mundo, suas simbologias, símbolos que são, de certa forma, semelhantes. Que explicam e fazem as pessoas vivenciarem esse processo, com as suas referenciais culturais, da história, da sua história, da sua comunidade, da sua família. E aí, dele mesmo, como pessoa que tenha vivido encarnações anteriores, né? Porque no final da vida, alguns dizem que ele chegou a tocar, talvez, de que a única explicação que tinha para o que ele tinha visto tudo aquilo, essencialmente, era o processo reencarnatório. Que é uma referência espiritualista. Ele usou esse tipo de explicação para tentar embasar o que ele conseguiu apreciar durante toda a sua vida. Procurou.
Exatamente Que isso. foi essa questão do inconsciente Aí ficou coletivo. completo, né? Freud e Jung se bateram de frente um com o outro, ao ponto de Jung ir para um lado e Freud ficar no lado dele, para a grande construção não da completude, mas da infinitude, da dinâmica de complementação de O uma senhor pessoa. acha que Freud e Jung são complementares nesse sentido? Nesse complemento? É um impacto de forças incrivelmente grandiosas, constituindo uma construção de um encaminhamento revelador assim, da pessoa humana, da sua problemática, da sua forma de ser, né? Do seu papel no universo. Até chegar hoje na psicologia transpessoal, que ultrapassou as linhas de percepções físicas e entrou nas percepções extrafísicas. A psicologia e um novo paradigma levou a saída do paradigma separativista de Descartes e Newton para um paradigma holístico, né? Completamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho justamente da contribuição de Jung para essa quebra desse paradigma que o senhor estava comentando de Descartes e Newton, do apego da referência muito a esse mundo imanente e físico, como o senhor estava falando, das descrições físicas, em que foi necessário haver uma virada, né? Para que esses assuntos extrafísicos e holísticos fossem sendo tocados. E o senhor, então, hoje, enquanto psicólogo holístico transpessoal, o que o senhor acha que a importância de Jung nessa nova linha de psicologia que vem surgindo agora e que se preocupa com essa outra dimensão do ser humano que não é... A grandeza da infinitude. A infinitude da grandeza de Jung é tão soberba que hoje eu acho que não digo muito pouco, mas relativamente pouco ainda está se utilizando no nosso momento atual de modernização e de superação de paradigmas. Agora está se começando a ver o manancial infinito que Jung disponibilizou para essa época da agora, que nem ele sabia. Né? Porque ele saiu do paradigma separativista e reducionista de Freud, apesar da intuição de Freud ser tanto quanto a de Jung, digamos assim, na grandeza, né, dos enxergamentos, mas Freud não admitia nem pensar naquilo. Na hora que Jung quis puxar ele para a evolução do processo que ele tinha começado, a dinâmica do inconsciente, a percepção do inconsciente, o papel do inconsciente. Quando ele puxou Freud para isso, Freud chocou-se, revoltou-se e ele chegou ao ponto de romper mesmo. E Jung ficou muito, não sei se é perdido, não, ele ficou muito frustrado, assim, sem base, sem solta, para ele discutir com alguém as coisas que afloravam de dentro da mente dele. Ele ficou muito quase como, assim, com baixo astral, né? Como se diz hoje. Quando ele se viu só e começou depois a retomar isso através de outros pensadores, outras oportunidades. Mas eles são dois complementamentos incríveis, gente. Sim, então, hoje, Freud foi um separatista, foi um homem que estava dentro de um campo ilimitado, trazido pela sua rica mente e inteligência, num espaço pequeno, querendo botar tudo o que ele pensava e achava, tudo naquele espaço. Condensar Naquele espaço. Né?
E Jung disse, não há espaço de tempo, porque ele não disse. Mas ele pensou isso. Isso não tem, a coisa vem de muito longe e vai seguindo. Essa delimitação. Então ele foi um holístico, né? Foi um quântico, ele foi antes de tudo um quântico. Ele, como dizer, ele saiu da explicação das coisas pela percepção material, sensorial, das partículas, né? Para a ultrapassagem, para a infinitude de percepções extrafísicas, pela afetividade, pela intuição, pela espiritualidade. Ele jogou tudo isso na constituição da pessoa. E o alcance disso vai pela movimentação quântica, que vai andando, saindo da matéria e das partículas subatômicas até o desaparecimento delas e a continuar da energia para além, infinita, dando constituição à continuidade dos fenômenos na infinitude dele. Isso é o quântico, o holístico. Quer dizer, um novo paradigma, mostrando que como a física quântica explica hoje, o universo é uma teia única, totalmente encadeada, numa unidade, toda se complementando, ecológica, né? Ecológica. E ecológica não somente materializada em preservação de mata, de animais, de espécies, mas espiritualmente ecológica também, na sua... Porque o holo se referencia à totalidade, né? Você falou, o holo significa, né? O holo significa essa totalidade. Então, o holo significa o todo em grego, né? Mas o todo tem limite. O todo é o todo. Né? Então o nome holo, eu não sei se eu estou certo, eu acho, penso às vezes, que é um nome que ainda limita, porque o holo, o processo não é o todo, não existe o todo, é o contínuo, o atemporal, o espacial. Então tudo isso é Jung. Começou ele estudando o inconsciente coletivo, depois concluindo que como é que então o inconsciente coletivo se segura aonde? Faz os encadeamentos aonde? O embasamento para continuar a pessoa se lembrando e utilizando suas lembranças ancestrais, da ancestralidade, até por símbolos impactantes, que ele chamou de arquétipos. Né? Que ele viu muito os arquétipos através das simbologias mitológicas, né? De mitos. Aí ele viu que tinham pessoas que constituíam uma determinada condição de se lembrar e de preservar o pensamento coletivo. Ele chamou então o inconsciente individual, também existia. O inconsciente individual se particularizava. Porque tinha um inconsciente coletivo, ele viu tem que ter inconsciente individual, que se lembre daquilo e vá passando, né? E formando a corrente. E daí ele começou também, entrou na sincronicidade, quando ele viu que isso era uma rede tão imensa, mas tão coerente na sinergia. Né, que coisas aparentemente não causais, sem um princípio de causalidade. Aí Jung dizia que era um acontecimento um acontecimento não causal e que trazia uma coincidência muito grande. Mas hoje
pelo próprio Jung, da forma como ele raciocinou, a gente vê que hoje, como se consegue uma rede só universal na sinergia do universo, a gente vê que existe não uma causa, mas uma ordem que leva a certo momento que aquilo que aparentemente é não causal tem uma causa na ordem cinética do mundo, tem, não sei se é causa ou uma coerência. Né? A sincronicidade é uma consequência da ordem Essa questão da holística, da ordem do movimento contínuo da vida. Né? Essa questão do resgate, da rememoração e da força do arquétipo é uma coisa muito presente assim, na terapia holística transpessoal, né? Do senhor. É arquétipo de cada pessoa, né? De cada pessoa. Naquele momento, ela se baseia no arqueísmo dela, no arquetismo dela. No processo terapêutico assim que a pessoa está, ela começa a se basear para explicar as suas dificuldades, os seus sofrimentos. Ela se baseia no arquétipo pessoal dela, nas suas recordações, nas suas ancestralidades, nos seus problemas. Né? Então, a gente levando a pessoa a desativar as percepções sensoriais e ampliar e disponibilizar todas as suas percepções extrafísicas, então aí ela começa a ver claramente as origens daquilo que está provocando nela o problema dela. E na hora que ela se conscientiza, ela começa então a se aliviar e a se confortar e a atualizar seus arquétipos, tirando arquétipos que está prejudicando a sua evolução e criando novos referenciais evolutivos, libertadores, cósmicos e ecológicos para a sua vida como componente universal. Para entrar naquele movimento de sinergia. Como componente quântico, ora físico, ora espiritual e ao mesmo tempo num conjunto sólido, sem separação, que é o holístico. Aí a confusão dos físicos modernos atuais, até mesmo os quânticos, onde alguns ainda insistem em descobrir qual é o último componente material, que não existe, porque aquilo é uma gradação, feita uma nuvem que vai passando. Não há um momento em que aquilo para de ser físico e passa a ser extrafísico, não tem. É questão só de dimensão. A cada momento da vida não precisa a gente fazer para ver o que é uma reflexão extrafísica, que a gente tem que passar por hipnose, tem que passar por um relaxamento, não. A gente vive, a cada momento da nossa vida, a gente vive toda uma dinâmica quântica numa ordem, uma ordem perfeita. Quantas vezes a gente está comumente percebendo as coisas todas pelos nossos 5 sentidos e de repente você esquece completamente do ambiente onde você estava, das pessoas que estavam ali, você não ouve mais nada, não sente cheiro mais de nada, chega a não ver mais nada, de repente diz, eita, onde é que eu estava, meu Deus, eu fui longe agora dessa vez. E naquele momento, você viveu um desligamento total dos seus fatores de percepção física e entrou totalmente numa percepção mental, intuitiva, afetiva, que é a questão da intenção, de uma ordem extrafísica, de outras coisas que a gente ainda não conhece e que existem no ambiente extrafísico da gente. Porque isso não é uma coisa distante, como você fazia isso, é uma coisa que pode ser acessada
em qualquer um de nós seres humanos, nessa percepção. Da forma mais autônoma possível. O que nos refria são a educação cartesiana, a educação tradicionalista, a educação repressora, as religiões. O que o senhor acha sobre essa necessidade atual, o apelo ao cientificismo muito grande no mundo atual de precisar de uma necessidade de provas, comprovação científica para as coisas, porque uma das críticas muito grandes que se faz a Jung o fato de você não conseguir provar essa existência desse inconsciente coletivo, dessa esfera metafísica, transpessoal. E hoje em dia o mundo vem muito nesse apelo, né, de uma prova científica, de uma prova concreta. O que o senhor pensa sobre isso? Você disse muito bem, uma prova científica. Isso é o valor do método científico usado desde Descartes para cá, né? Ou antes, até. Então, como o positivismo e outros pensamentos filosóficos aí diz que a coisa para ser aquilo que tem que ser provado pela física, é uma ingenuidade muito grande, né? Não tem que provar nada. Isso jamais será provado. Eu talvez esteja sendo muito exagerado. Não jamais será provado. A cada dia isso vai sendo mais entendido, não tem fim, nem precisa de provas. Nem precisa. Porque ele é usado tão imediatamente na evolução da vida, através das pessoas e das outras coisas naturais, que não precisa ser provado. Jamais será. Como é que você pode provar a existência de vidas passadas, de reencarnação? Né? Como é que a gente vai estudar em laboratório, como é que uma pessoa prevê um acontecimento, daqui a não sei quantos anos, 10 anos, vai acontecer um fenômeno astrológico, astronômico, alguma coisa dessa, e acontece rigorosamente como a pessoa pensou, e como é que você vai fazer isso, reduzir isso? Isso é reducionismo. É um reducionismo proveniente, essa necessidade de provar isso, é um reducionismo proveniente da visão universal mecanicista, dividida em partes, em máquinas, em setores, que vem trazendo o que vai trazendo para a humanidade. Destruição da natureza, infelicidade, desordem. E a psique humana não é a máquina, né? Ela não tem essa estrutura racional. A psique humana é uma coisa diferente do que essa lógica que pertence às máquinas, que é própria do pragmatismo. Ela é diferente. Isso. É isso aí. Eu acho que isso é a própria vida na sua simplicidade, engraçado. Eu acho que em vez de a gente dizer a vida na sua complexidade, a gente vai chegar a um ponto de dizer isso é a vida na sua simplicidade. Porque o que a gente chama de Deus, esse poder infinito de ordem evolutiva, de preservadora, cheio de contradições voltadas todas para o bem-estar e para o aprimoramento espiritual da pessoa humana e outras coisas, ela é uma coisa tão natural que é muito simples. Vai ser dispensada até nesse estado de se provar. Não tem nada de provar nada. Tá certo, então eu queria agradecer. Só isso? Só isso. Por enquanto, por hoje é só. Eu queria muito agradecer ao senhor. É uma honra a gente poder ter no nosso curso uma opinião tão lúcida e importante. Agora eu queria agradecer a você muito também, porque foi muito bom para mim. Eu gostei muito. Aqui na casa de Paulinho, com vocês todos, a família de Paulinho, a sua família. E foi um encontro muito propício, né? Porque encontro de Páscoa, de repente eu precisando fazer meu trabalho de teoria. Olha, vê que coisa maravilhosa. Vê como a grandeza, a infinitude, o poder do universo que a gente chama de Deus. Né? Deus existe. Deus existe mais do que a gente. É muito maior, muito infinitamente superior. Então, no momento em que um dos avatares principais da manifestação do que seja Deus,
e seu processo e o processo de igreja, que foi Jesus Cristo, no momento da Páscoa, que se comemora, foi tão marcante a passagem dele, que se comemora anualmente, e próximo à sua ressurreição, que é de hoje para amanhã, a gente tem um encontro desse que não é à toa. É um encontro. É um encontro daquilo que eu chamo de sincronicidade. É uma sincronicidade. Isso é uma sincronicidade com a existência de Cristo. Isso tudo é Jung, minha filha. Agora, precisou Freud inventar a psicanálise, descobrir a movimentação do inconsciente, aquilo tudinho, para Jung, em cima disso, partir para o lado da infinitude espiritual. Porque a infinitude, o físico tem uma infinitude também, porque ele faz parte do processo da vida. Ele está inserido. Agora todos somos. Então é muito importante que a gente tenha consciência de tudo isso, porque vai nos dando uma condição tal de harmonia que liberta a gente do ego. E a gente vai em frente aí nas coisas. Né? Pois pronto, eu queria muito agradecer ao senhor em nome de toda a turma. Agora eu queria fazer só um adendozinho. Quando você começou, você disse, o grande psicólogo é o grande, sim, holístico. Não, o grande, nem grande nem pequeno, a gente é infinito. Porque a gente está sempre crescendo. O grande é uma coisa egoísta, não é egoísta, é assim, você delineada, é separatista. É separatista, porque tem grandes, se tem grande, tem pequeno. Então aqui eu sou o grande, eu sou o pequeno. Aí sai de tudo que a gente acabou de falar. Então, eu agradeço a infinitude desse momento. Eita! Proporcionado pelo senhor. Em nome de toda a turma de psicologia, muito obrigada. Obrigado pela satisfação. Tuas ordens. Eu gostei muito porque eu vivi hoje aqui com você percepções de muitas coisas, muitas, que eu não tinha ainda percebido com tanta clareza. E eu, com certeza, graças a você me preparar para isso, que eu disse muita coisa que parecia que eu já sabia, mas eu não sabia. Só agora.